Agora, a Silene Lopes vai ser a próxima palestrante. Ela é médica pela PUC, é cirurgiã plástica também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Associação Brasileira de Cirurgia e Restauração Capilar. Ela vai falar para a gente hoje do Plasma IQ no tratamento da flacidez. Muito obrigada, querida. Bom dia a todos. Muito obrigada à organização pelo convite. Eu vou falar de uma tecnologia que eu uso muito na minha prática. Apesar de ser cirurgia plástica, eu me especializei em cosmetria e o que a gente mais faz, eu e a doutora Tatiana, é combinar a plástica com cosmetria, porque não existe mais hoje em dia você entregar uma cirurgia sem qualidade de pele, entregar uma cicatriz sem o melhor resultado possível. Então, se eu estou falando, e eu vou falar muito de área de periórbita aqui, minhas cirurgias são combinadas com plasma. Eu fiz tudo junto com a doutora Tatiana. A gente brinca que se você ler o currículo de uma, a outra está logo ali, então é a mesma apresentação. E o que é o plasma, né? Vamos falar de plasma. Eu estudei bastante porque eu achei muito interessante alguns resultados e porque, quando começou a se falar de plasma, me encaminharam coisas absurdas. Então, eu fiquei entre, nossa, isso deve ser fantástico, e, meu Deus, vamos deformar pessoas. Então, eu fui estudar sobre plasma. E o que é exatamente? É o quarto estado da matéria. A gente tem sólido, líquido, gasoso e plasma. Ele não está passando vídeo quando eu passo um. Ó, você consegue passar aí? É só para ir mostrando ele disparando. Esse aqui é um videozinho. Aí, ó. O plasma é exatamente essa radiação luminosa. Então, eu vou aproximar o eletrodo da pele sem encostar. Eu vou aquecer tanto esse ar, muito pouco ar, entre a pele e o eletrodo, que isso vai separar os elétrons dos átomos e ionizar esse gás, liberando essa radiação luminosa. E essa radiação luminosa é de uma temperatura muito alta, mas ela bate na pele e é muito superficial, ela evapora as primeiras camadas da epiderme. Então, isso que é interessante dessa tecnologia. Se você realmente trabalhar com um plasma de boa qualidade, você não vai fazer lesões profundas, você faz lesões superficiais. Então, quando você dispara o plasma, na hora que o calor encosta ali na pele, isso já causa uma retração. Quem já pegou um eletrocautério e passou numa pele sabe que a pele retrai na hora. Mas, além disso, apesar dele ser muito superficial, eu joguei essa alta temperatura para a derme, estimulando aí fibroblasto a produzir colágeno e melhorar a qualidade da pele. Então, o que é interessante da tecnologia que você comprar? Isso daqui é um segmento de pele de uma abdominoplastia. Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo são os folículos pilosos. Então, olha o tamanho da lesão que eu consigo causar com o plasma, porque ele tem uma ponteira muito, muito fininha, ele é muito preciso, me possibilitando fazer fototipos mais altos, me possibilitando fazer aquela paciente mais diferenciada, que você não pode ter problema nenhum com ela. De repente, eu vou fazer mais sessões numa potência mais baixa. Eu faço pontos assim meio aleatórios e ele tem duas potências. Essa foi o low e agora eu vou mostrar a diferença para o high. Olha o tamanho da lesão que o high faz. Tá? Então, é uma tecnologia que me deixa escolher qual grau de lesão eu quero fazer. Não é a tecnologia que define, vai lá e faz um pontão profundo e grande. Então, a qualidade do aparelho que você está manuseando, e aí vocês vão pegando isso conforme vocês vão trabalhando com tecnologia, é tão melhor quanto você controla mais. Um bom laser é aquele que você consegue mexer em vários padrões, porque é você que vai determinar o grau da lesão. Ele pode ser usado como cautério, vocês viram que ele dispara contínuo, é só não encostar na pele, eu encostei ali para mostrar para vocês, e eu consigo fazer uma lesão profunda com ele. Mas eu determinei esse nível de lesão ou uma lesão muito superficial. Então, quais são as principais indicações para o plasma? Meu carro-chefe é periórbita, é o que eu mais uso ele. Comprei e ele se pagou fazendo pálpebras, tá? Mas eu uso também para ruguinhas e linhas de expressão, uso para cicatriz de acne,
rugas periorais e periauriculares. Sabe quando o paciente deita e fica aquelas ruguinhas aqui? Quando a pele é fininha, e por quê? Ele retrai bem pálpebra. Se a pele é fininha, ele vai causar uma retração fantástica. Então, também serve para o umbigo chorão. Mas não aquele umbigo chorão por gordura, chorão por excesso de pele. Ele vai retrair e vai fazer um lifting no lugar, tá? Estrias brancas eu uso muito. E quando eu descobri, eu emocionei, vou mostrar para vocês. Eu fiz muito numa paciente, mas fica fantástico o resultado. E remoção de qualquer tipo de lesão. Claro, eu tenho uma lesão profunda, tá em derme profunda, eu vou ter cicatriz. Eu tenho lesões superficiais, nem parece que fez nada, tá? Ele possibilita tirar, já deixa ali cauterizadinho e ainda manchas. Então, ele é bem coringa para o seu consultório, até porque ele é portátil. Eu tenho consultório em São Paulo e em Campinas, coloco na bolsa, eu tenho minha tecnologia onde eu quero. Então, aqui, indicação para ruga. Tem trabalhos que falam em fazer ao redor da ruga. Eu faço pontos alternados, mas eu também faço na profundidade da ruga e eu acho que isso potencializa o resultado. Para estria, isso daqui, todas as fotos que eu mostrar para vocês vão ser com uma sessão para vocês terem ideia do que melhora, tá? Então, dá para ver ali na de cima que tá bem mais aparente, né? Nada vai sumir 100% as estrias, mas olha como aqui é muito mais aparente e aqui já mais discreto. Uma sessão. Eu falo que eu emocionei porque eu fiz essa paciente inteirinha. E qual que é a diferença da pele do corpo para a pálpebra? Vai demorar um pouquinho mais para sair, tá? Então, as crostinhas demoram um pouquinho mais para cair. O paciente tem que tomar cuidado, não pode tomar sol, para não ter risco de fazer uma hipercromia. Mas fica um pouco mais marcado por mais tempo. Pode fazer, abusem no corporal, mas tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Essa paciente bem branquinha, olha que interessante, isso daqui para cá é uma sessão, tem mais ou menos um mês, uns 40 dias. Essa paciente eu fiz recente. É uma melhora muito importante para uma sessão, porque quem trata estria sabe que é muito chato de fazer ela dar essa contraída. Se olhar de perto, óbvio que ela vai ter, mas disfarça muito. Então, ela falou para pôr um biquíni e agora ela já não se incomoda, mas eu já fiz uma segunda sessão. Agora, envelhecimento periorbital é meu carro-chefe. Eu comprei o plasma para fazer isso, para complementar minhas cirurgias. Flacidez cutânea e excesso de pele e rugas, é nisso que eu vou focar. E, além disso, um tratamento eficaz para chantelasma sem deixar cicatriz. Então, começando com chantelasma, e são lesões profundas, então aqui eu vou infiltrar anestésico, vou passar ele no RAI, vou tirar com uma gaze úmida aquela pele carbonizada, passo de novo, tiro com gaze, passo outra vez, até eu perceber que não tem mais tecido de chantelasma, que é aquele tecido gorduroso amarelinho. Não tem, acabou, você pode parar. Para a pálpebra superior não fica nem marca, vai formar crostinha e não fica aparente. Para inferior, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, principalmente se sai de área de pálpebra. Aí a gente entra nos cuidados um pouquinho maior, como se fosse pele corporal, tá? Para pacientes que eu chamo de caso borderline, quer dizer, é aquela paciente que tem muita queixa, sabe a paciente chata do consultório? Meu Deus, doutora, aí ela puxa a pele da pálpebra aqui, ó. Olha o que minha pálpebra faz, olha quanta pele eu tenho. E você fala, senhora, mas é que tem que fechar, abrir o olho. Tipo é aquela paciente chata, entendeu? Eu falava, Tatiana, pelo amor de Deus, me opera, olha, tem dobras. Olha, eu mostrava para ela, eu faço mais de uma dobra. Mas Tatiana que está ali, todo mundo olhando para ela com cara de reprovação. Ignorou, não me operou e falou, vamos fazer plasma, plasma funciona. Eu sou a única foto que eu trouxe depois de 4 sessões, tá? O resto é tudo com uma sessão de diferença. Mas em 4 anos eu fiz 4 sessões. E eu acho que retraiu bem de hoje não me incomodar e querer operar hoje. Pela minha conformação anatômica, eu acho que eu opero cedo, mas hoje é uma coisa que não me incomoda. Eu nunca fiz 3 sessões seguidas, que é o que eu indico para as pacientes, eu fiz uma anual, mas, para mim, essa retração, só de não fazer essas dobrinhas a mais, já foi uma melhora importante. E aqui, para o caso borderline, porque não é aquela paciente que, quando você examina, realmente tem um excesso de pele, que vai valer a pena indicar uma blefaroplastia, você vai ter aquele resultado meio mais ou menos, e se você pesar a mão, talvez você tire muita pele e tenha uma iatrogenia. Essa paciente já foi operada por outro colega e teve uma retração desse lado e sobra de pele desse. Então, na verdade, aqui a queixa era a simetria.
dá para corrigir cirurgicamente, ela veio para mim para essa correção, mas eu falei, vamos tentar no plasma, que eu acho que você nem precisa de uma cirurgia, é colega médica, plantonista de UTI, ia ser um pouquinho mais complicado para a vida para operar, então eu fiz para simetrizar. E eu emocionei, tá vendo? Eu fiz só a lateral para realmente simetrizar com essa, depois eu acabei fazendo medial dos dois lados, isso foi diferença de uma sessão. Tá? Como a pele da pálpebra é muito fina, ele causa retrações muito interessantes. E também indico para pálpebra superior quando a paciente já tem indicação cirúrgica. Clássica, mesmo que você opere essa paciente, ela ainda assim não vai ter tanta melhora, porque aqui você vai precisar levantar supercílio. Uma blefaroplastia tradicional ainda não vai melhorar tanto. Seria legal levantar o canto do olho, levantar o supercílio dela, associar outras coisas. Mas é aquela paciente que não pode operar agora, não posso parar minha vida, doutora, eu tenho 2 filhos pequenos, não tem jeito de eu recuperar, eu não vou ter como fazer isso, ou eu não tenho dinheiro para operar agora. Tem alguma outra solução? Ou ainda a parte clínica, eu sou cardiopata, não tem como operar. Aí são os pacientes que eu vou oferecer também a opção do plasma com uma melhora importante, porque é aquela paciente que acordava e tinha que dar uma levantadinha na pálpebra, que fala que aquilo pesa, e ele melhora muito. Aqui, falando agora de pálpebra inferior, a mesma coisa, aquela paciente poliqueixosa, mas sem indicação cirúrgica, né? Aqui é uma amiga minha, colega médica, que me mandou essa foto aqui do celular. Eu estou colocando as fotos que ela me mandou pro WhatsApp. Silene, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu sou essa pessoa louca, eu falei, pelo amor de Deus, o que que é? Vamos agora, é botox de emergência, vamos salvar a sua vida. Aí ela falou, olha minhas pálpebras. E eu estava escrevendo, amiga, tua pálpebra super... Aí ela mandou essa daqui. Olha essas rugas. Falei, meu Deus, vou te salvar. E a gente fez uma sessão de plasma. E a melhora é muito importante. Ele alisa a pele. Eu queria falar da pálpebra superior, mas ela ainda não estava pronta. Ah, mas você não faz um botox aqui? Eu faço tudo. Eu faço oração, eu faço botox, eu seguro na mão da pessoa, tá? Eu associo tudo. Mas aqui foi monoterapia, foi só o plasma. E essa outra paciente, mesma coisa, né? A queixa é pálpebra inferior, o craquelado. Aí eu passo a maquiagem e fica aquele craquelado acumulando. É a indicação perfeita para o plasma. Você vai fazer blefaroplastia de uma paciente como essa, você vai ter complicação. Não tem muito o que tirar de pele ali. E de novo a pálpebra inferior, só que agora cirúrgico. Essa paciente, só olhando, dá para entender que é aquela pele papel, né? Você puxa assim, ela fica com a dobra. Essa paciente é indicação cirúrgica, certo? Mas ela já operou. Operou com um colega e veio para mim falar: eu super entendo que existe limitação, que se ele tirasse mais pele, ela é fisioterapeuta. Se tirasse mais pele, a gente podia ter alguma complicação, mas o que existe para melhorar? Daqui para cá é uma sessão. Ele engrossa a pele, ele melhora a qualidade. Eu já fiz mais sessões nela, mas só para vocês entenderem a diferença de uma sessão, o quanto ele melhora a qualidade da pele. O preparo e aplicação desse aparelho é muito tranquilo, um preparo simples, é limpeza da pele. Você vai colocar algum anestésico tópico, aí Dermomax, Pliaglis. Eu prefiro os manipulados, eu já fiz em mim metade Dermomax, metade Pliaglis. Dermomax não dá para aguentar, tem que ser alguma coisa mais forte. Então eu faço hoje em dia um manipulado. 7 de tetracaína, 23% de lido, fantástico. O paciente não sente, é muito tranquilo. Mas se você for fazer alguma coisa mais profunda, como um chantelasma, infiltrar um anestésico ali, uma lidocaína com vaso, fica ótimo. Como que é feita a marcação? Totalmente individualizada. Para essa paciente que queria levantar um pouquinho aqui a lateral dos olhos, a gente faz um desenho meio fox eyes. Se você quiser levantar a sobrancelha também, você pode vir fazendo aqui para cima um triângulo, levantando. Claro que vai ser uma paciente de fototipo ok, de 3 para baixo, mas você pode sair da região da pálpebra e fazer testa para você fazer esse efeito fox eyes. Então, a marcação é muito individualizada, até quando você precisa corrigir as simetrias, tá? E o pós-imediato, se for uma paciente como eu, que ignora todas as orientações, eu dormi reto, não fiz nenhuma compressa, incha no dia seguinte. Mas dá para trabalhar, é vida normal. Claro que eu saí assim e fui trabalhar, ainda me achando. Falei, olha, você viu o que eu fiz? Porque foi a primeira vez que eu fiz. Essa aqui eu fiz plasma, estava achando o máximo. E as pacientes, em geral, não ligam. Mas, geralmente, não fica assim. É que eu incho muito. A paciente dormir com a cabeceira um pouco mais elevada e fizer algumas compressas, não está assim no dia seguinte, tá?
Vai usar corticoide tópico de média potência, usa uma mometasona por 2 a 3 dias. Se você acha que o seu fototipo é um pouquinho maior, se acha que é paciente um pouquinho mais tigre, estende o tempo de corticoide, tá? Ele vai diminuir o risco de uma hipercromia. Não, então deixa 2, 3 dias, depois entra com algum regenerador, eu uso o Cicaplast. O pós é muito tranquilo. Fez uma pálpebra, no 5º para o 6º dia no máximo, acabou de cair todas as crostinhas, ainda mais se a paciente hidratar bastante, e vai ficar numa leve hiperemia, um pouco sensível se a paciente coçar. Fora isso, acabou. Com 7 a 10 dias, essa paciente não tem mais nada. Não entro com clareador cutâneo, tá? Eu só entro se eu achar que essa paciente tem chance de fazer, então não é da minha rotina, mas o Blance é uma opção, compra pronto de farmácia, ou eu prefiro os manipulados. E aí, para você tornar aquela experiência toda mais interessante para o paciente, a Nuvia desenvolveu essa máscara, que é uma delícia. Depois de você fazer os queimadinhos, começa a passar o efeito da anestesia, começa um ardidinho, e aí você coloca essa máscara geladinha, cheia de fatores de crescimento, hidratação, deixa a paciente 10 minutos, ouvindo uma musiquinha, aquele pinguinho de água, ela quer fazer xixi, você desliga o pinguinho de água. É ótimo, gente, super relaxante isso aqui. Então, quais são as vantagens específicas desse aparelho? Primeiro que cuidado quando for comprar um aparelho de plasma, que a grande maioria no Brasil não é plasma, tá? Eles chegam a vender até eletrocautério como plasma. Vai lá o nomezinho do plasma. Então, veja se o que vocês vão comprar tem FDA e Anvisa e está classificado como plasma, tá? É um tratamento conservador para as pálpebras, isso daqui para mim é o principal, mas serve para flacidez em qualquer lugar. Tem pele fina, flácida, ele faz lifting, tá? E retirar lesões. Um dispositivo de fio portátil, sem fio portátil, igual eu falei para vocês, São Paulo e Campinas, esse está dentro da minha bolsa, é a minha opção. O fato do eletrodo dele ser muito fino e fazer lesões muito precisas, isso para mim é o ouro dele, porque se eu quiser fazer uma lesão mais agressiva, é só ficar parada no high, que ele tem 2 opções de potência, e ficar parada e fazer pontos próximos. Não quero, espaça os pontos e faz mais fraco, tá? É você que decide o grau da lesão. E isso dá menor risco de hipercromias, edema menor e recuperação mais rápida, tá? E um baixo custo de consumível. Esse seu tratamento vai consumir R$ 35,00, que é o valor da ponteira. É isso que você vai gastar para fazer. Você vai cobrar no mínimo só a pálpebra superior R$ 1.500, R$ 2.000 e gastou R$ 35,00. Só mais alguns resultados para mostrar para vocês. Ó, então, de olho fechado, a gente já vê o excesso de pele. De olho fechado, 30 dias após a primeira sessão. Aqui ela está começando a formar colágeno. Então, muito desses primeiros resultados que vocês vão ver aqui é só de retração que a pele deu fazendo essa queimadura. Aqui um caso clássico para fazer de indicação de blefaroplastia, quando a pálpebra está encostando nos cílios, o paciente não quis ou não pôde operar, ó a retração que ele faz. 2 meses, então aqui eu já tenho colágeno com uma sessão de plasma. Aqui, ó, é o que eu falei, pele fina, pele fina. Olha o quanto ele retraz, 30 dias após uma sessão. Esse paciente ainda vai ter melhora, tá? Ele está com pouco tempo após a primeira sessão. Pele fina é esse nível de resultado, por isso que eu sou tão apaixonada nele para pálpebra, tá? Paciente masculino, meu Deus, operar é o fim do mundo, mas tem alguma coisa que me incomoda que eu não sei bem o que é. Aí era o fato, quando o sulco palpebral não faz esse contorno aqui, dá realmente uma sensação de cansaço, mesmo que essa pálpebra não esteja chegando nos cílios, mas só de perder esse contorno aqui, ó como é um aspecto bem cansado. O paciente jovem, isso é 7 dias após uma sessão, então isso aqui ainda é só a retração pela queimadura superficial. Ele ainda vai ter melhora. E um caso clássico que nem uma blefaroplastia simples teria que fazer outras coisas, lançar mão de outras coisas para resolver o caso dessa paciente, mas não quis operar. Isso aqui é o que a retração de pele deu com 14 dias depois de uma sessão. Então, é aquela paciente que já não está mais com a pálpebra tão caída, tão pesada em cima dos olhos. Obrigada, gente.